Na madrugada da segunda-feira, a família do médico onde ela teria ido se consultar teria informado que na sexta-feira ele teria feito uma besteira, acabou surtando e matou a Maria do Carmo. Quer dizer, o corpo tinha sido mutilado, tinha sido fragmentado, né? Era braço, perna, tronco, a cabeça. Era uma cena de horror que nós estávamos assistindo ali. Na madrugada da segunda-feira, a família do médico onde ela teria ido se consultar, era o Fará, Jorge Fará, estava presente na delegacia, no 13º Distrito, na Casa Verde, dando a notícia de que o tio dessa senhora que estava lá fazendo a denúncia, né, a informação, ele teria informado que na sexta-feira ele teria feito uma besteira, acabou surtando e matou a Maria do Carmo. Diante dos fatos, fui acionado nesse momento pela minha delegada de plantão e eu me dirigi até o local para saber realmente o que estava ocorrendo. Ela foi removida para o Instituto Médico Legal da Teodoro Sampaio, né? Equipe Centro, e em razão da situação, né, da especificidade do caso, pediram o meu comparecimento. Nós tínhamos algumas informações já, porque as informações elas são passadas pelo sistema eletrônico, né? Que era um caso de homicídio com espostejamento, né? Quer dizer, o corpo tinha sido mutilado, tinha sido fragmentado, né? E justamente junto com a perícia que já tinha sido chamada, nós nos dirigimos até o prédio, a garagem, onde estava o veículo desse médico, e no porta-malas desse veículo encontrava-se 6 sacos de lixo, aqueles sacos pretos de lixo, com os restos mortais de Maria do Carmo. No primeiro momento, eu realmente constatei que era um corpo, ele estava fragmentado, né? A primeira providência é verificar se todas as partes estão presentes ou não. Elas estavam todas presentes, os membros superiores, os inferiores, crânio, tórax, abdômen. Então foi uma cena muito chocante e ali iniciou o trabalho da Polícia Judiciária. Primeiro para identificar de quem seria realmente se era de Maria do Carmo, né? Haveria necessidade de ser transportado para o ML para que fizesse aquela junção toda do corpo, ver se realmente estava alguma parte que não estava ali presente, alguma coisa que não estava, foi descartada em outro lugar. Então esse começou o nosso trabalho e principalmente tentar localizar o médico, né, para que se fizesse justiça. Já paralelo a isso, na delegacia, eu determinei ao meu investigador-chefe que fosse até essa determinada clínica, a clínica na Granja Julieta. Então nós já tínhamos conhecimento lá de outras pessoas importantes da sociedade que, quando cometia, às vezes, algum fato desabonador, lá procurava a clínica para se internar, até que desse uma pairada na sociedade, na imprensa e tal, para que esfriasse o caso. Então, já era de nosso conhecimento. E veio à nossa mente essa clínica, determinou o investigador foi até o local. E após 20 minutos, ele realmente me informou que o Fará estava internado nessa clínica. De pronto, determinei, então, que ele permanecesse lá, fazendo a escolta dele, porque ele estaria, a partir daquele momento, estaria preso, e nós iríamos providenciar, então, o auto de prisão em flagrante, o que realmente foi o que aconteceu. Fará, Jorge Fará, ele é um cidadão, ele tem uma ascendência libanesa, é uma pessoa dentro da comunidade de Santana, que ele trabalhava em alguns hospitais na Zona Norte. Até esse dia não tinha nada que eu desabonasse, que tivesse algum fato relevante, né? Envolvido com crime, envolvido com policiais. Então, era um médico que consultava em sua clínica, a gente logicamente não sabe o que o médico faz dentro do seu consultório. Mas, aparentemente, naquela data, tinha uma vida normal.
conhecia a pessoa da banca de jornal, o flanelinha da rua, então ele tinha aquele contato ali e era vamos dizer assim, o máximo contato que ele tinha era esse daí. Ele não tinha muito amigos, essa coisa, nós não conseguimos, ou era profissional ou era familiar. A especialidade dele era psiquiatra. Então ele trabalhava, era nesse campo. Mas o que depois dos fatos nós viemos apurar é que realmente ele era um clínico geral nos hospitais que ele servia e na clínica dele estava fazendo algumas cirurgias plásticas. Ele simplesmente, o que a gente deu para perceber lá, muitos frascos de dormonide. Então o risco era muito grande. Cirurgia com dormonide, só dormonide, não. Porque o dormonide, ele dá amnésia, que é não lembrar de que acontece, tira a ansiedade, né, e dá uma sedação, mas ele não produz analgesia, tá certo? Ele não produz analgesia, portanto, você não consegue fazer nenhum procedimento que seja doloroso. Essas cirurgias plásticas, você imagina uma pessoa que não está capacitada para isso, o dano, a lesão gravíssima que ele pode provocar na vítima e, inclusive, a morte, como a gente tem conhecimento. Era uma clínica que não tinha o aparelhamento necessário, né, o mínimo necessário para que ele pudesse fazer essa cirurgia. Usar o medicamento desse tipo em local onde você não está, o local não está preparado para isso, é uma infringência ética. Então, ele pode ser penalizado eticamente. Existem algumas normas emitidas tanto pelo Ministério da Saúde como pela Secretaria de Saúde que regulamentam os locais onde se pode fazer cirurgia, tá certo? Então, não se pode fazer cirurgia com anestesia geral ou com anestesia regional extensa em consultórios. Então ele simplesmente fazia o paciente dormir e ali ele praticava a sua cirurgia. Quer dizer, sem um anestesista próximo, sem algum auxiliar para ele. E é proibido qualquer médico fazer a sedação do paciente e fazer o procedimento. Ou seja, eu posso fazer a sedação, mas eu não posso fazer o procedimento. Só é que o problema é que como veio essa coisa das mulheres quererem fazer muita cirurgia plástica, né, que estava muito na moda, essa coisa toda, e o preço alto, ele fazia quase de graça. Então ele tinha, a sua clientela era sempre de pessoas muito carentes. Tivemos até um conhecimento de que ele fez a cirurgia na esposa de um rapaz que era um flanelinha de rua lá, que era um guardador de carros. Então, uma pessoa dessa, logicamente, não tem condições de fazer uma cirurgia dessa particular. Só que ele deixava muitas lesões nas vítimas. Após esse fato, inclusive, da descoberta desse crime, foi instaurado outros inquéritos para apurar lesões graves em outras vítimas. Você não consegue fazer uma cirurgia usando só dormonide com um paciente sentindo dor, porque ele não tira dor. Se ele estiver profundamente sedado com dormonide, ele vai ter alteração da pressão arterial, vai ter taquicardia, vai ter uma série de detalhes. Então, o dormonide serve sim para você sedar o paciente, fazer uma anestesia local e depois fazer a cirurgia. E essas cirurgias, para você ter uma ideia, eram necrosadas. O local que ele fazia o trabalho, às vezes uma cirurgia de seio, ou então tirar um excesso no estômago, na barriga, acabava necrosando. E esse, acredito eu, e acredito a polícia toda que trabalhou nesse caso, que foi o grande motivo da morte da vítima Maria do Carmo. Maria do Carmo, uma senhora de 46 anos, dona de casa, trabalhava somente em sua residência, né? Uma pessoa normal, acabou também indo por esse caminho de uma cirurgia barata, acabou sendo o cliente dele, o paciente dele. E também a cirurgia dela não foi muito bem executada. Teve algumas lesões, algumas anomalias, e ela, como uma pessoa igual a nós, queríamos o quê? A reparação daquela cirurgia. E, para tanto, ela cobrava do Fará
que ele encaminhasse ela a outro médico, amigo, ou que ele pagasse um outro médico para fazer essa reparação. O que era negado pelo Fará. O Fará queria, era ele mesmo reparar aquele erro. Mas aí já não, problema da confiança. A vítima já não tinha mais confiança nele, achava que poderia ocorrer algo mais grave. E de tanto ela ir na clínica para que o Fará desse esse atendimento, ela acabou por encontrar outras mulheres que também tinham sido vítimas do Fará, que estavam passando na mesma situação, que estavam indo fazer uma nova visita a ele para que ele também resolvesse o caso delas. E ela, talvez, pelo fato de ter um tempo maior ou alguma coisa assim, uma liderança, ela acabou, então, representando essas outras vítimas. Então, dá a entender que realmente ela não dava sossego a ele, né, de tantas ligações que ela fazia por dia, à noite, mas o objetivo maior era isso aí, dele fazer o reparo, não só nela, como as outras vítimas também. Ela fez seio e fez também o estômago, que ela tinha um problema que eles chamam de pneuzinho, essa coisa toda, mas os cortes, pelas fotos dá para ver que realmente não era um corte de linha reta, eram umas coisas, parecia retalhada. Então, uma pessoa que não tinha capacidade para fazer essa cirurgia. Bom, isso começou a ser vinculado na imprensa, né? Pelo simples fato de eles ouvirem as fitas gravadas por ele, pelo médico, ela insistindo em falar com ele, querendo acertar algumas posições, mas justamente era o problema da cirurgia. E aí acabou a população entendendo que realmente ela teria algum caso com ele, que não foi comprovado em momento algum. A mulher dá muito valor pelo corpo que ela tem, então ela queria essa reparação o mais rápido possível. Ela ligava direto, o dia inteiro, atormentava, porque, imagina, uma mulher que tem um sonho de fazer uma cirurgia plástica e dá errado, ela só tem aquilo na cabeça, ela quer, o mais rápido possível, fazer uma reparação daquele problema, né? Então, acredito que ela ficava insistindo justamente por esse fato. Toda vez que se alega um crime, a gente precisa saber se realmente aquilo existiu. Principalmente quando alguém vem contar, olha, eu acho que fulano matou ciclano. Então, para saber se aquilo é verdade, a gente vai fazer uma verificação. A perícia também é acionada para verificar se encontra isso. Assim que a perícia começou a abrir os sacos, aí então foi possível então ver os restos mortais da vítima. Realmente, então, era braço, perna, tronco, a cabeça. Era uma cena de horror que nós estávamos assistindo ali, na qual o perito tentou fazer alguma montagem, mas o espaço, o local, não era muito adequado. A gente sempre vai procurar vestígios da vítima, ou vestígios que indiquem que ali houve sangue, que houve material humano. Então, os procedimentos nesse caso são esses: a procura de material no veículo, material nos ambientes que indicariam aquele tipo de dinâmica que está sendo declarada. No caso dele, é feita a perícia nos pontos onde estão sendo declarados, principalmente nesses pontos, não que os outros não sejam feitos, mas principalmente nesses pontos que estão sendo declarados, para verificar se ali é passível mesmo de ter comportado um corpo humano, nas condições em que estavam falando que ali existia, ou seja, esquartejamento. A cabeça não estava normal, né? Essa parte estava com metade já encerada, então realmente aquilo é uma coisa macabra, uma coisa que realmente foge dos padrões, né, de um homicídio. O homicídio que a gente tem acostumado a ir no local, a pessoa tomou uma facada, tomou um tiro, né, e ali está o corpo da pessoa. Agora, dessa forma, então, se você não tem a cabeça, já começa a dificultar mais ainda de quem seria aqueles restos mortais. Primeiro, você verifica se refere a um corpo humano. Segundo, se esse corpo, por ser um corpo humano, se é identificável. E em sendo identificável, né, o que lá dentro indicaria o que causou aquilo, ou seja, esquartejamento. Então, vamos então nos braços, porque tem a mão estava cortada do braço também, então a mão toda sem
a impressão digital. Os pés também estavam sem as papilas, que são as impressões digitais. Foram retiradas as polpas digitais dos 10 dedos, das duas mãos, né, dos dedos das mãos, talvez numa tentativa de não permitir a identificação. O rosto foi parcialmente e irregularmente desfigurado. Um trabalho que me parece atabalhoado. Eu suponho que era para evitar a identificação do corpo. Eu não sei qual foi a lógica dele, né? Naquele momento, o que pretendia fazer, né? Eu suponho que, no desespero, ele queria dar fim ao corpo, né? Ou se haveria um instrumento lá dentro a ser analisado, que no caso os instrumentos dele vieram para serem analisados, onde se constatou uma mistura de sangue, porque os instrumentos ele não usava só para aquele ato, né? Mas todos esses fatores são verificados, inclusive se os instrumentos são compatíveis com o esquartejamento. Se aqueles instrumentos são passíveis de serem usados naquele esquartejamento, ou seja, vincular o histórico encontrado com o corpo. No local havia uma banheira daquelas antigas de ferro fundido esmaltado, onde ele começa a lavar as peças da vítima. E ali foi onde ele dissecou, ele tirou todo o líquido dessas partes. Então, o corpo acabou, cada saco daquele tinha um peso de 5 quilos, 6 quilos. Então, você vê que 5 são 30, 40 quilos no máximo, de uma pessoa que tinha seus 50, 60 quilos. Então, fica, apesar de estar cortado, é mais fácil para transportar e uma forma até mais fácil também de você tentar esconder o corpo. E aquelas banheiras antigas, elas costumam, né, apresentar alguma sujidade. É muito difícil ela estar perfeitamente limpa, né? E estava de um branco impecável, né? Os azulejos também, os rejuntes dos azulejos muito limpos. Então, era nítido que ocorrera um processo de limpeza minucioso. O corpo estava no carro e a cena do crime ela se encontrava lavada como se fosse um ambiente cirúrgico, né? Um ambiente de clínica. Então a cena se apresentava limpa, né? Tanto é que teve que ser usado, né, no caso aí, o reagente de sangue latente. Quando nós fomos fazer o exame na clínica, e num consenso entre eu, o perito e o legista, o local exato onde ocorreu esse fato. Era uma maca que tinha numa sala, com simplesmente uma maca e um sofá individual. O local esse, para nós, normal, como se uma pessoa tivesse ali acabado de tomar um remédio, ou tivesse um mal súbito, estaria ali aguardando com um acompanhante. Mais nada, mais nenhum aparelhamento, nada. Então acreditamos que ali era o local. E ali realmente, na hora da aplicação do reagente químico do luminol, que foi a primeira vez, o primeiro caso brasileiro que praticamente aqui em São Paulo nós aplicamos essa química, aí ficou provado que havia mais sangue no teto do que propriamente no chão. Que a gente imagina que uma pessoa cortada, o sangue vai escorrer e cair ao solo. E lá ao contrário, tinha muito no teto. Isso, a informação que eu recebi é que realmente, quando ele começou a cortá-la, o coração ainda pulsava. E o coração pulsando, logicamente, aquela pressão sanguínea fazia que as artérias maiores espirravam sangue para todo quanto era lado, principalmente no teto. Então foi uma cena de horror ali que realmente passamos até os profissionais mais experientes. Pelos exames da perícia e da forma que foi encontrado o corpo, por exemplo, o rosto dela, metade do rosto não tinha mais a massa corpórea, simplesmente já estava no osso, né? E uma parte do seio também, uma parte do seio não tinha mais, já estava à mostra as nossas vértebras, as nossas costelas aqui. Então, o que acontece? Nós encontramos as roupas, né? Lençóis, tudo muito cheio de sangue no banheiro,
que constatou ser realmente o sangue da vítima, né? Mas o trabalho foi muito grande e sozinho ele não tinha condições. E como ele, sempre quando ele está na mídia, ele mostra que realmente ele tem um problema de coluna, anda de bengala, mas isso aí realmente é só para teatro da parte dele. O que se percebia, mesmo olhando o corpo da Maria do Carmo mutilado, isso já foram alguns dias depois, nós já sabíamos que era o caso do Fará. A compleição da Maria do Carmo, ela era uma mulher de compleição muito forte, bastante forte, bem mais forte que o do Fará, né? E isso levou à seguinte situação: para que ele fizesse o crime, ele teria que sedar a Maria do Carmo, né? Nós voltamos ao local, vasculhamos bastante o local e realmente encontramos indícios de sedativos, né? De um sedativo específico que é o Mazindol, de nome comercial Durmonide. Os documentos dela, as roupas estavam lá na clínica. Os documentos dela estavam no apartamento do Fará, foi encontrado dentro do apartamento do Fará. O próprio espostejamento, a própria limpeza do ambiente é um trabalho físico pesado. Especificamente no caso do Fará, como ele não é uma pessoa de porte físico, de musculatura capacitada, né? Ele é uma pessoa mais delicada, uma pessoa com a musculatura mais delicada. Esse trabalho é muito pesado para que ele faça sozinho, mas eu não posso afirmar que ele não fez sozinho. Nós estamos falando em probabilidade. A probabilidade é que ele tenha sido ajudado na maior parte do tempo. No nosso entender, é que ele teve ajuda. Ele teve ajuda de mais uma ou duas pessoas. Por quê? Realmente o trabalho ali foi muito grande, apesar de eles terem, se você contar da sexta-feira à tarde até o domingo à noite, né? São 2 dias e meio, mais ou menos, então bastante tempo para fazer esse trabalho. Agora, para uma pessoa seria muito corrido. E mesmo porque quando nós chegamos na segunda-feira até a clínica, não foi encontrado uma gota de sangue a olho nu. Esse local tinha, para me contar, que o local de crime ele tinha sido totalmente manipulado. Ele estava muito limpo, né? E demonstrando que ali era o local do crime e havia sido trabalhado, né? Ele não estava o local do crime, como nós chamamos de preservado, né? A clínica existia lá uma média de 40 botijas de plástico, de formol, de material que era para limpeza. Então, aquela clínica foi limpa, todinha limpa. Então, do chão até o teto não tinha uma gota de sangue. Então, ele praticamente sozinho não daria tempo de fazer todo esse trabalho. Foi ouvida, né, por nós, a secretária, tinha uma outra auxiliar também foi ouvida, confirmaram que naquele espaço de tempo onde elas estavam, tudo isso foi confirmado. Então acreditamos que alguma pessoa de fora, ou de repente até alguma conhecida do hospital que ele trabalhava, tal, então pode ter realmente ajudado. Agora, a cirurgia que ele fez ali, os cortes, ali é de pessoas que realmente conhecem, sabem trabalhar com bisturi. A motivação seria essa cobrança que ele estava tendo por parte de Maria do Carmo, com referência à reparação das lesões provocadas por ele na cirurgia. E ela não falava somente por ela, mas falava sim pelas outras vítimas que ali também ela acabou conhecendo e tinha o contato com as mesmas. Esse foi uma questão jurídica do momento, que eu fui até interpelado pelos defensores, né, que pelo prazo já não caberia mais o flagrante do homicídio. A gente também entendia isso, e eu disse a eles que, em momento algum, eu estava relatando que ia ser autuado no homicídio, mas ele foi autuado na ocultação de cadáver.
porque a ocultação de cadáver, como o sequestro, como quem tem a posse do entorpecente, são crimes permanentes. Então, a qualquer momento, o autor pode ser autuado de flagrante. Então, nesses 10 dias, nós tínhamos que completar um inquérito e, no relatório final, então, nós representamos ao juiz pela prisão preventiva referente ao homicídio. Então, nesse caso, ele saiu com uma prisão preventiva e mais um flagrante na ocultação do cadáver. As provas que tudo indicava ali, até não só pelo depoimento dela, mas das outras vítimas, que realmente tinha talvez algum abuso que pudesse ter sido feito durante a cirurgia. Acredito que ele abusava das vítimas no momento em que elas estavam sedadas à disposição dele para a cirurgia. Ele acabava aproveitava a situação dela pelo fato do corpo estar ali mórbido, né, praticamente, com efeito do hormonídeo, essa coisa toda, ele acabava se aproveitando delas. E alguns depoimentos não foram possíveis colocar dentro dos autos, por quê? Aí tem um problema social que envolve família, como elas já estavam passando, muitas já tinham até ido em outros médicos consertar esse problema todo, não queria que isso chegasse até o ouvido do marido, que muitas eram mães, tinham filhos, então ia causar em vez de resolver o problema, ia causar um mal maior. Então realmente ficou um assunto mais reservado. Eu falava, doutor, eu tô passando mal. Não, é assim mesmo, não tem problema. Bom, e ele dizendo que ia melhorar. Aí ele fez o seio também, ficou ruim o seio, ficou uma prótese pra cima, outra pra baixo. Na cirurgia do seio foi que ele me assediou. Ele fica falando no ouvido da gente. É engraçado que eu vejo as outras vítimas dando depoimento, a maneira de agir sempre é a mesma. Ele fica falando no ouvido da gente, namora comigo, não sei o que, ele fica beijando a gente, não sei o que. Eu sei que ele, quando a sedação termina, e ele não terminou a cirurgia, eu tenho até hoje uma dor aqui, tudo no meu seio, desse lado, do lado esquerdo, porque a hora que eu acabou a sedação, ele já estava terminando a cirurgia, eu dei um grito, que ele deu não sei o que ele fez aqui, que me deu uma dor muito forte. Bom, ele acabou o seio e também ficou horrível. Aí uma amiga minha, ela também é médica, ela falou, sua cirurgia tá horrível, eu vou te levar num médico amigo meu, que estudou junto com meu marido, para ele olhar. Aí nós fomos, e ele olhou e falou, olha, eu vou te pedir uma coisa, nunca mais eu fui consultar disso. Minha barriga não ficou boa, eu tive que continuar fazendo cirurgia, fiz uma, fiz duas. Aí na terceira o doutor falou, sua barriga só vai ficar toda descolando tudo. Aí eu fiz a cirurgia, descolei tudo, desde aqui de cima. Quando ele começou a descolar, ele chegou no meu umbigo estava solto e necrosado, porque o meu umbigo eu limpava, ele cheirava mal. Meu umbigo estava necrosado. Aí ele continuou descolando. Quando ele continuou descolando, tinha um dreno dentro da minha barriga. Eu liguei para ele um dia e falei assim, doutor Pará, o senhor deixou meu umbigo necrosado e um dreno dentro da minha barriga. E ele falou que o dreno, a culpa é minha. Disse qual dreno na minha barriga. Eu que sou culpada. Eu falei, Pará, um dreno sumiu. Ele falou, não tem problema, tem gente que fica 8, 10 anos com um dreno na barriga e não acontece nada. Quem auxiliava ele lá? Ninguém. Sempre sozinho. Aquelas meninas que atendem, elas auxiliavam ali na cirurgia assim, dar um instrumento, vestir a cinta, uma coisa assim. A sala de cirurgia dele não tem um mínimo de higiene, nada. Eu acho que o objetivo maior, o lucro dele seria esse. Porque realmente é difícil você entender ou conhecer um médico que faz cirurgia de graça, né? O mínimo que ele pode fazer é trabalhar para o Estado e receber pelo IANSP, essa coisa toda. Agora, particularmente de graça, tem que ter um objetivo maior. O início de tudo foi com o desaparecimento da dona de casa Maria do Carmo. E ela, numa sexta-feira, dia 24 de janeiro de 2003,
ela, por volta das 10 horas da manhã, ela ligou para o seu marido, o João, um porteiro, dizendo que ela ia sair da sua residência, fazer alguns pagamentos, né? E depois disso, ela iria até uma clínica situada no bairro de Santana, na Zona Norte, uma clínica médica, a fim de fazer alguns exames médicos. E foi a única coisa, foi a última conversa que teve com o marido. O marido saindo do seu trabalho, chegando em casa por volta das 18h30 da sexta-feira, ali não encontrou mais a sua esposa. E passou a procurar essa coisa toda, passou a noite toda e achou por bem, já isso no sábado, por volta das suas 13 horas da tarde mais ou menos, se dirigindo até a delegacia do Pari, região onde eles moravam, e foi feito lá então o boletim de ocorrência do desaparecimento de Maria do Carmo. Que a polícia constatou que às 18h30 ela chegou à clínica, foi atendida por uma secretária que ali se encontrava. Após isso, a secretária foi liberada pelo médico e ficaram somente os dois na clínica. Ele comentou que ela talvez tivesse investido contra ele. Mas a gente perguntava, mas por que ela teria investido? Não me lembro. Ela estava armada? Não, uma faca, uma tesoura, uma faca que estava em cima da mesa da secretária, ele não sabia explicar. Então, ficou meio obscura essa situação, né? Do momento exato, do primeiro golpe que ela recebeu e de que forma, né? Qual o motivo, se realmente ele estava repelindo uma agressão física da Maria do Carmo. Uma bengalada precisaria ser uma bengala muito pesada para levar para a inconsciência. E esta ação fatalmente teria provocado ferida, lesão bastante visível. Normalmente, um trauma no crânio para que a pessoa fique inconsciente, essa ação, ela tem que deixar marcas ou hematomas, mais frequentemente cortes, ferida. Não havia. Após o exame mais aprofundado da perícia pelos legistas, existia algumas perfurações. Então, algo pontiagudo existia ali. Então, acredita-se, né, pela situação toda lá, que ele deve ter surtado ali naquele momento, né, aquele momento de fúria dele, e ele, com o poder do bisturi, que já estava em mãos, ele começou a desfechar alguns golpes nela. E, posteriormente, talvez ele tenta tirar essa parte para não mostrar realmente, porque ali ia caracterizar realmente que são aquelas estocadas que ela recebeu e que levou ela à morte. Ou, praticamente, já deixou ela desfalecida. O primeiro momento, eu realmente constatei que era um corpo, ele estava fragmentado, né? A primeira providência é verificar se todas as partes estão presentes ou não. Elas estavam todas presentes, os membros superiores, os inferiores, crânio, tórax, abdômen. O esquartejamento é reduzir a quartos. É uma situação à frente, mais adiantada que o expostejamento. No esquartejamento, vamos dizer, os fragmentos são menores do que no expostejamento. No caso da Maria do Carmo, era, portanto, expostejamento. A princípio, eu alegava a legítima defesa, né? Até o momento que você viu o corpo faltando algumas partes. Você vê, pelo simples fato dele ser um médico, a gente não pode crer, não pode acreditar que tudo que ele fez ali, ele não tinha consciência, né? Porque, por mais que uma pessoa esteja surtando, por mais que uma pessoa após vai ter uma amnésia, essa coisa, ele soube fazer, ficou comprovado pela perícia, pelo legista, os cortes que ele fazia na vítima, nas juntas do corpo. Quer dizer, não era uma coisa assim que qualquer um, com uma faca, um facão, ia batendo, ia cortando. Não, ele fazia os cortes perfeitos. Então, uma coisa de um especialista no bisturi. Então, ele é um médico. Ele começou a esquartejar a vítima, e isso está provado,
ela estava em vida ainda quando ele começou a cortá-la. Tivemos o cuidado de tirar fragmentos de pele seccionadas, né, para exame de microscopia. Esse exame de microscopia, ele tem a finalidade de, na microscopia, no exame com lente de aumento, se verificar se existe estrutura que foi seccionada durante a vida. É o chamado fenômeno vital. E só havia sinal de seccionamento vital, um pequeno fragmento na região cervical, na região do pescoço anterior, ali onde corresponde à região da tireoide. As vísceras não foram encontradas. Então, pelo rastro, pelo caminho que foi feito depois dessa sala, leva-se ao banheiro, né? E o banheiro, isso tudo comprovado com o luminol. O sangue sendo arrastado, o corpo sendo arrastado, né? Então aquele rastro de sangue e até o vaso sanitário. Então, provavelmente, isso tenha ido pelo vaso sanitário e, logicamente, como é um prédio, é ligado no esgoto público e não tinha como, nós tentamos, mas não foi possível tentar localizar alguma parte. Eu procedi o exame do corpo fragmentado, realmente faltava órgãos internos, não estavam presentes, não tinha coração, pulmão, fígado, rins. Então se tornou um exame necroscópico realmente um pouco mais complicado, né? Eu acredito que ele tenha fragmentado pulmão, coração, fígado, rim, ele vai fragmentando e vai conseguindo, dando descarga, quer dizer, isso são suposições, né? Mas só que depois restava um corpo ainda, né? Membros superiores, membros inferiores, tórax, crânio. Hoje, os legistas trabalham em cima das vísceras da vítima, porque ali é onde que vai compactar, ali vai ser o depósito de qualquer remédio que ela tenha tomado, se tomou uma droga, se foi injetado alguma coisa, um veneno. Então, o trabalho-se em cima daquilo. Voltamos para o exame da Maria do Carmo, nós não tínhamos sangue disponível para fazer a constatação do sedativo e uma observação muito atenta, notamos que a bexiga urinária estava presente e continha alguma coisa de urina. Conseguimos colher cerca de 1,5 cm de urina, orientados, né, pela presença da ampola do Mazindol, foi feito o exame toxicológico nessa fração urinária e constatamos a presença na urina do Mazindol, do Dormonide, do produto comercial de Dormonide, né? Então, realmente, chegamos à conclusão que houve o uso de uma substância que produz sono. Então, depois nós vamos saber que também já existia o telefonema do Fará para que ela fosse até lá para resolver de uma vez por todas essa situação. Então, acredito eu que realmente houve uma preparação já por fato. Nós não conseguimos definir a exata causa da morte. Conseguimos definir que ela estava sob o efeito do Mazindol e que o espostejamento foi feito pós-morte. Por que não conseguimos chegar na causa de morte? Primeiro, porque ela estava sem sangue, ela estava exsanguinada. Não haviam as estruturas internas importantes, como coração, pulmões, fígado, os rins, baço. Então, nós não chegamos à causa da morte. A gente tem um carinho especial para o médico, porque eles cuidam de nós. As pessoas que não eram pacientes dele realmente se chocaram, porque era uma pessoa comum. Esse pedaço até a segunda-feira, da sexta à segunda-feira, nós não conseguimos relatar dentro dos autos, porque ele sempre conta que teve uma amnésia, e essa amnésia, então, impedia ele de dar algumas informações. E é coisa que a gente realmente não aceita, né? Porque a gente, naquela situação, nós estamos entregando a nossa vida, o nosso corpo,
a uma pessoa igual a nós, mas que tem uma capacidade de cura, né? De saber fazer um trabalho ali para poder ajudar na nossa saúde. E o que ele não fez, ele fez ao contrário. Então, em 10 dias, nós tivemos que fazer um trabalho imenso, envolvendo perito técnico, envolvendo médico legista, todas as armas e formas que a polícia despendia naquele momento foram usadas. Mais de 8 testemunhas nós ouvimos. Todas as pessoas que tinham contato direto com o Fará. Então, nós trazíamos os autos, porque sempre alguma coisa vinha contribuir para a elucidação dos fatos. O Fará ficou cumprindo a prisão temporária e o flagrante nas dependências do 13º Distrito, porque lá era um cárcere para nível superior, né? E ele, como médico, tinha esse direito, e ficou lá por 4 anos e pouco, ele ficou cumprindo ali. Foi para a rua, ele saiu por excesso de prazo, de não marcarem audiência para o julgamento dele na justiça, então deu excesso, ele acabou sendo liberado, foi para a rua. Passado mais alguns meses, então foi marcado o seu julgamento na vara do júri, e ele foi condenado a 13 anos e alguns meses. E pelo nosso Código de Processo, cumpriu basicamente 1/3 da pena. Então acabou sendo liberado do próprio fórum. Ele foi cassado, né? Ele foi cassado do CRM porque depois desse crime ele foi totalmente contra tudo que ele aprendeu para ser um médico.